representantes da Fundação Baquiana. Eles vão dar continuidade nesse projeto no dia de hoje, nesse período da manhã. Tá bom? Um abraço, preste atenção. Olá a todos, bom dia! Ok, vamos iniciar a nossa apresentação, em seguida a nossa palestra. O nosso querido Heitor Fernandes, nosso palestrante. É uma palestra muito importante, gente, então é importante que vocês prestem bem atenção, tá bom? Façam bastante silêncio, senão a gente não vai conseguir ouvir. O som do violino é bem baixinho, né? Então a gente tem que ficar atento, não pode conversar, viu? Tem que ficar em silêncio para a gente conseguir ouvir o som dos instrumentos. Tá bom, gente? É muito importante isso, tá? Essa apresentação e essa palestra é oferecida pela Fundação Baquiana em parceria com a Voit, tá? Que proporciona esse curso aqui para os alunos de música, de violino, de violoncelo, tá? E está proporcionando também essa palestra, essa oportunidade de vocês aprenderem mais sobre a aula de música, sobre a musicalização, tá bom? Para as crianças e para os adolescentes. A importância do ensino da música clássica. Então é muito importante que a gente faça bastante silêncio, preste bastante atenção, tá bom? Para a gente poder ouvir o som dos violinos, tá bom, gente? Boa apresentação para vocês. Vocês viram que lindo o som do violino, como eles tocam muito bem, muito bonito, né? A gente vai começar essa manhã prestando atenção em algumas coisas. O que a gente teve que fazer para perceber o som do violino? Ouvir com atenção. Foi a primeira coisa que a gente teve que usar, a audição.
Depois disso, a gente começou a gostar da música. Não foi lindo, a gente começou a entender o que os instrumentos estavam falando, né? Esses instrumentos estavam passando uma linda música pra gente. E então, isso daí a gente também desenvolve, são os sentidos e também as emoções que a gente vai estar utilizando em nossa apreciação da música, para a gente entender cada vez melhor essas artes. Quem gosta de artes aqui, levanta a mão. Quais as artes que a gente tem? A gente tem artes visuais, a gente tem aquela arte que a gente ouve, que é da música, a gente tem as artes que a gente vai num teatro e assiste uma peça de teatro, por exemplo. O cinema também é uma forma de arte, não é mesmo? Agora, sobre a música, vocês acham que é difícil tocar um violino? Quem que acha que é difícil, levanta a mão. Olha, tem as duas coisas, não é difícil e não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Peraí, tem muita gente falando e aí me atrapalha, né? Se a gente está fazendo uma audição de algum espetáculo, de alguma palestra, de alguma aula, a gente não pode falar junto, que senão as informações se cruzam. Então é assim, é fácil tocar, mas é fácil para quem praticou bastante. Então a gente começa com o estudo do instrumento, seja ele o violino, seja um teclado, seja um violão. A gente começa com a parte básica, né? Às vezes a gente não precisa nem começar a leitura dos pentagramas, das notas. A gente às vezes pode começar diretamente com o instrumento, ou esse instrumento pode ser a nossa voz também. Como é que a gente utilizaria a voz como instrumento? Cantando, por exemplo. Eu estou vendo algumas pessoas, algumas crianças levantando a mão. Daqui a pouco eu já vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Daqui a pouquinho, no final. Depois da gente ouvir algumas músicas também e depois de eu falar e explicar algumas coisas. Então vamos treinar a nossa voz, que é um instrumento que todos têm, né? A gente, por exemplo, pode emitir um som e esse som se transforma em música. Eu queria ouvir vocês cantando isso daqui, por exemplo. Do. Todo mundo? Do. Uma nota acima é um Ré. E aí vem um Mi. Ok. E isso tudo a gente treina, a gente está treinando esse instrumento que é a voz que cada um tem. Se a gente vai treinar no violino, o que a gente precisa? A gente precisa do instrumento, e aí a gente segura o arco com a mão direita, aquela parte que tem a crina e a madeira. A crina é aquela parte branquinha, que é um cabelo ou o rabo do cavalo, vocês sabiam? Isso! Aí a gente usa essa parte que é o arco na mão direita e segura o instrumento com a mão esquerda. Esse treinamento não é muito fácil, não é alguma coisa que eu coloco para alguma criança agora e ela já vai tirar um som bonito. Precisa treinar bastante. E depois, a cada dedo que a gente pressiona em cada corda, a gente vai alterando a altura dessa nota. Quando eu coloquei todos aqui para cantarem aquele do, ré, mi, tinha criança que manteve a mesma nota, cantou do, ré, mi. Isso daí é o que? É percepção e treino. Quanto mais vocês treinarem isso, melhor vocês vão se tornar na prática de qualquer instrumento.
Então eu falei de segurar o instrumento e o arco com a mão direita e o instrumento com a mão esquerda. Depois a gente treina a colocar os dedos. E isso tudo não dá para ser de uma semana para outra, nem de um mês para o outro. A gente demora bastante tempo. A criança, quando começa a tocar o violino, por exemplo, às vezes o vizinho reclama, vocês sabiam? O vizinho fala: meu, o que é isso? Tem alguma coisa acontecendo na casa do lado? Que ruído é esse? Eu não sei se aconteceu com eles, mas às vezes os pais também acham estranho. Nossa, que som diferente! Mas é assim que a gente começa. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém pegar um instrumento e ele já produzir uma música, e uma música bonita. Por isso que a gente tem que insistir. Mas é assim a vida, não é? Para tudo que a gente precisa, a gente tem que ter muito esforço para aprender alguma matéria, para você ler um livro e entender bem esse livro. Você não tem um esforço. Na parte do instrumento é a mesma coisa. Para aprender o violino, se você não praticar por várias horas, você não vai tirar um som muito bonito. Vamos ouvir um violino com algum certo ruído. Quem que pode fazer um certo ruído de violino? Vamos ouvir como é que é. Ó, esse som é um som que talvez não seja tão agradável. Esquisito, né? Não dá vontade de fazer assim e falar: nossa, o que é isso? Agora ele vai tocar usando de técnicas e aí vai sair uma nota mais pura. Vamos ouvir? Ai, que beleza! Vocês sabem que a gente levou uma van, obrigado, viu? A gente levou uma van com 15 crianças pro autódromo de Interlagos, porque teve lá um treino e tomada de tempo de moto velocidade. Daqui foram alguns, e aí lá a gente ouvia o ruído das motos. O ruído das motos a gente consegue tocar no violino também. E lá a gente fez essa brincadeira de tocar esse ruído das motos. É uma moto que, às vezes a moto passava muito rápido, e aí a gente ouvia esse tipo de ruído. Vocês viram, né? Muito bem! Esse daqui foi o professor Santarelli. Todo mundo conhece o professor Santarelli, certo? Eu sei que vocês conhecem e gostam muito dele. Então, ele imitou o som da moto. Às vezes a gente ouve uma moto ou um carro em alta velocidade e a gente ouve esse tipo de ruído. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que às vezes a gente começa no instrumento e ele não produz um som muito interessante, mas logo mais a gente vai treinando. O que eu falei a respeito de esforço, a gente tem que treinar bastante tudo. Tem que estudar bastante, não é verdade? Sem estudar, a gente não sobe um degrauzinho. Vamos supor, matemática. Talvez alguns não gostem um pouco de estudar matemática, mas quanto mais você estuda, melhor você vai entendendo, melhor você vai fazendo todas as operações que a gente precisa para esse estudo. Então, a primeira coisa que a gente adquire quando está estudando um instrumento, seja ele qual for, eu falei do violino, falei aqui do teclado, falei da gente usar a voz, pode ser com violão também. Quanto mais a gente estudar, a gente vai tocar melhor, a gente vai cantar melhor. A gente já vai preparar uma próxima música, e enquanto isso, deixa eu perguntar para vocês: quem durante a noite ouve algum barulho, e que barulho é esse? Vamos ouvir. O que você ouve quando você está de noite quase dormindo?
barulho de carro? Quem que ouve barulho de passarinho? Quem ouve o barulho de algum vizinho que toca música alta? Tá. E quem que tem em casa algum irmão que fica assistindo televisão também? Bastante alto. Ok. Então, sabe o que a gente precisa? Olha lá, 1, 2, 3. Quando eu precisar de silêncio, eu vou falar 1, 2 e o 3. Então, o que a gente precisa é desenvolver, olha lá, atenção, desenvolver a nossa audição. Vamos ver se a cada momento que vocês estão percebendo os ruídos e a música que está ao redor de vocês. Vamos supor, quando vocês estão de noite, perto do horário de dormir, vocês prestarem atenção nesses ruídos que a gente ouve. É isso, alguns conseguirão ouvir o ruído que vem da rua, ruído de máquina, ruído de televisão, alguma coisa que esteja ligado, algum vizinho que ouve música, ou até, quem sabe, tem algum vizinho de vocês que está lá cantando e vocês conseguiram perceber que a pessoa está cantando ou até tocando um instrumento, vamos supor, um saxofone. Nós temos aqui uma próxima música que eles vão tocar. Uma só, né? Vamos então ouvir com atenção o que eles vão apresentar para a gente. Old MacDonald had a farm. Muito bem, muito bonito. Mais uma música que a gente vai ouvir com eles tocando. E como eu já falei, então, para ouvir música, ainda mais uma música que não está com amplificação, ou seja, não tem uma caixa de som forte, a gente está ouvindo o quê? Os instrumentos. E os instrumentos são delicados. Eles não gritam, eles não tocam um som muito alto. Então a gente vai ouvir de novo e para isso a gente tem que prestar atenção. 1, 2, 3.
quando eles têm os aplausos. Vamos fazer um aplauso bonito para eles e o agradecimento. Vamos agradecer. Mais uma vez o agradecimento. Muito obrigado. Então, vocês viram como eles estão tocando super bonitinho. Até algumas músicas que vocês conhecem, não é verdade? E o violino, vamos ver. Vocês em casa, quando estão assistindo um desenho ou um filme, eu quero que vocês prestem atenção nessa música que está tocando durante o filme. Às vezes a música é de terror, às vezes a música é de suspense, é de drama, às vezes a música é bonita, é de romance. Não tem hora que a música fica lá bonita e tem hora também que a música é de chorar. É verdade ou não é verdade? Quem aqui chora quando às vezes tem uma música triste, uma cena que a gente acha triste? Eu choro muito também. Eu vou levantar o braço bem alto aqui porque eu choro. Porque a gente gosta da música, não é verdade? Às vezes o que acontece? A gente percebe que existe uma cena e a música ajuda para que essa cena ela fique às vezes mais emocionante. Eu agora vou falar o seguinte, a respeito do trabalho que eles realizam. Deixa eu falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente faz uma atividade com vocês participando da música. Então é o seguinte, ó, um pouquinho mais de atenção. Alô, 1, 2, 3. Quando a gente está praticando o violino sozinho em casa, a gente está estudando, a gente está agindo de uma certa maneira. Mas quando eles estão a partir de 2 pessoas, 3 pessoas tocando juntas, o que tem que acontecer? Um tem que tocar no mesmo tempo que o outro. Um não pode tocar muito rápido se o outro não tiver no mesmo andamento, na mesma velocidade. Então eles têm que entrar em sintonia. E isso daqui é bem importante. Eu tenho que falar para vocês que na vida toda a gente tem que saber entrar em sintonia com tudo que está ao nosso redor. Vamos supor, se eu jogo muito mal futebol, e eu tô do lado do Felipe Santarelli, que ele joga muito bem futebol. O que ele vai fazer? Se eu estou jogando contra ele, eu contra ele, se ele jogar bem, ele vai me humilhar, vai jogar a bola no meio das minhas pernas, ele vai me dar chapéu. E o que ele precisa? Ele precisa entrar em sintonia comigo, que senão a gente não brinca, não é verdade? Se a gente não tiver isso, se ele não ajudar a que eu jogue melhor, o que acontece? Só ele vai brincar e eu vou ficar triste do meu lado. No trabalho, ou então, quando vocês estão fazendo um trabalho em dupla, por exemplo, se um só faz o trabalho e o outro não ajuda em nada, o que acontece? Só um fica lá fazendo tudo, enquanto o outro fica de braços cruzados e não escreveu nada, e não pensou nada, não pesquisou, certo? O que é preciso fazer? Todos se ajudarem. Aquele que sabe um pouco mais tem que ajudar aquele que está ainda em processo de aprendizado. Então, para isso, precisa da sintonia. Quando a gente está no trabalho, vamos supor, tem 2 pessoas trabalhando, isso tem que acontecer também. Essas 2 pessoas têm que ajudar ao outro para que eles consigam fazer o trabalho render mais. E quando a gente está falando de instrumentos e de tocar instrumentos, a gente sente muito isso e a gente acaba trabalhando muito isso. Não existe só essa necessidade e a vontade de ajudar, essa ajuda mútua, ajuda do companheiro. Por exemplo, aquele que sabe um pouco menos,
ele não fica sem participar da atividade, eles acabam tocando juntos. A gente tem aqui pessoas que são de níveis diferentes, às vezes tem um que toca um pouquinho melhor porque começou antes ou porque estudou um pouco mais, e aí eles ajudam quem está no início, quem está aprendendo agora. Então isso daí a gente também desenvolve. Outra coisa que a gente desenvolve com a música, vocês querem ver uma coisa? Vamos olhar para eles que estão lá sentadinhos, olha disfarçadamente, vamos olhar para eles, olha como eles são comportados, vocês viram? Que coisa incrível, olha, eles estão quietinhos lá, muito bem, parabéns para vocês, vou aplaudir eles que eles merecem. Sabe o que é isso? A gente quando está... Parabéns. A gente quando está com um instrumento, a gente quando aprende um instrumento, ó, essa é a última mensagem, mas é bem importante. É a última mensagem que eu deixo, mas que é bem importante. A gente quando aprende um instrumento e aprende que a gente está num coletivo, numa classe de música, a gente aprende que em alguns momentos é hora de tocar, em outros momentos é hora de ficar quietinho. Olha lá. Em alguns momentos é hora de participar, em alguns momentos você tem que falar, tem que ajudar o colega, mas tem hora que você tem que realmente ficar bem quietinho, porque tem um outro colega que está tocando música. A gente vai preparar uma música final agora, tá? Mas eu quero fazer uma atividade com vocês. Vamos bater palma, só que eu quero que vocês batam palma junto comigo. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? Vocês vão ter que me olhar e a gente fazer o movimento junto. Não adianta alguém fazer muito separado e bater palma muito rápido. Vai estar fora. Vai estar fora de sintonia. Então vamos começar. Vocês olham para mim e vocês repetem o movimento que eu faço. Muito bem. O que a gente mexeu? A gente mexeu com o andamento. A gente mexeu com o tempo. Uma última, né? A gente, às vezes, bateu palma de forma mais rápida e, às vezes, de forma mais lenta. Eu vou pegar um violino emprestado e eu vou tocar uma música que eu quero que vocês façam as palmas acompanhando essa música. Mas tem que acompanhar no tempo. Não pode acompanhar muito mais rápido do que eu estou tocando. E depois dessa música que eu vou tocar no violino sozinho, aí eles vão fazer uma última música de encerramento. Então vocês me acompanham batendo palma, certo? E eu quero ver se a gente está em sintonia, se a gente está no mesmo andamento. Deixa. Vocês foram incríveis. Vocês viram que a gente não combinou nada, não combinou que música era, e vocês seguiram o andamento que eu toquei. Então vocês têm uma boa percepção, vocês têm uma musicalidade.
Vamos ver qual que é a última música que eles têm para apresentar. Enquanto eles se preparam para apresentar a última música, que a gente vai ouvir com bastante atenção, eu quero... Não vai ter música de terror. É só música bonita, música bonitinha. Não que a música de terror seja feia. É uma música muito bem feita também. Então minha última mensagem é a seguinte: vamos prestar atenção nos instrumentos, nas músicas. Quando vocês estiverem ou assistindo algum filme, vamos prestar atenção em que música que está tocando, se vocês já conhecem. E outra coisa, prestar atenção nos instrumentos. Alguém sabe o som que faz um tambor? Que som que faz o tambor? Vamos imitar. Pum, 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 pum. Isso. Quer ver uma música que a gente vai fazer juntos? Encerramos essa música das palmas, vamos fazer uma outra música juntos aqui, ó. Quando a gente bate o pé, vamos bater o pé 2 vezes, ó. Pum, 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 só 2 vezes. Pum, pum. Ó, eu tô batendo meu pé 2 vezes. Pum, pum. Pum, 2. Olha que música que a gente vai fazer agora. Presta atenção. 2 vezes o pé e 1 vez a mão. Muito bem. Parabéns para vocês. Agora a gente vai ouvir. Ok. 1, 2, 3. Encerramos a nossa participação como executantes e agora a gente vai para a nossa missão, que é ouvir. Para ouvir, o que a gente precisa? Ficar quietinho, prestar atenção, bastante silêncio. Vamos ouvir a última música que eles têm para apresentar para a gente?
bem. Adorei a apresentação deles. Quem gostou da apresentação dos violinos? Eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Vocês foram ótimos. A gente tem que prestar atenção em algumas coisas que a gente viu. E aí vocês vão melhorar o ouvido e a musicalidade de vocês. Obrigado, viu, professor? Queria agradecer, né, o nosso palestrante, o Heitor, pela sua oportunidade, por essa palestra, os ensinamentos, né? Espero que todo mundo, sei que vocês prestaram bastante atenção. Sim, aprendemos bastante. Isso. Então vamos aplaudir o nosso Heitor, querido Heitor. Obrigado. Muito obrigado. E a gente se encontra em breve. Um grande abraço para todo mundo.